Fala galera, aqui é o Matheus Pinheiro da ESPN do Fox Sports. Você tá no podcast Fantasy Futebolista. Abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos seguindo com o nosso assunto sobre alvos para ligas Dynasty e alguns outros jogadores que você pode buscar via trocas nesta off-season, principalmente antes do nosso draft da NFL que ocorre na semana que vem, dia 28/4 em Las Vegas. Vai ser sensacional, acho que quem ainda não tá no clima de draft, logo vai entrar, ainda mais porque a gente começou hoje a nossa programação sobre os calouros da NFL, toda essa parte de pré-draft, que como eu falei em alguns outros episódios, pro Fantasy nos interessa muito mais o pós-draft do que o pré-draft, até porque essa questão de onde tal jogador vai jogar, isso, aquilo, se altera muito depois que o jogador vai para o seu time, né, para sua franquia, enquanto que pra NFL a parte mais legal é essa pré-draft, né? Para onde? Quem será a franquia que vai apostar nesse cara? Qual franquia que vai atrás de tal jogador, de tal posição? Será que vai ir? Enfim, pro Fantasy, a gente sempre prefere fazer essa análise posterior, já sabendo para que time que vai, já tendo uma ideia se o cara vai ser utilizado nessa temporada, não vai, se caiu num fit bom para ele ou não. Então tudo isso a gente faz pós-draft. Pré-draft, a gente tem um conteúdozinho pra gente começar a sentir um gostinho do que tá vindo por aí, né? Então, até lá, eu acho muito importante, se você quer fazer uma troca, principalmente por picks de draft, antes do draft ocorrer sempre é melhor, porque as picks estão valendo menos. Depois, quando já passou, a gente começa a mais ou menos ter uma ideia da onde cada calouro vai sair no draft de calouros na sua liga Dynasty. E aí essas escolhas começam a criar um valor mais conforme, né? Um valor de acordo com aquele jogador. Por exemplo, tu sabe, hoje a gente praticamente acredita que o Breece Hall, por exemplo, running back, dependendo de onde ele for escolhido, ou hoje ele seria o número 1 do draft, tá, de calouros, mas dependendo onde ele for escolhido, ele pode cair. Então a gente vai mudando essa valorização depois e as escolhas vão se moldando quanto a isso. Eu preciso da pick 1 se eu quero pegar ele. Não, pera, ele caiu num lugar errado, eu posso pegar ele sem precisar de repente da primeira escolha geral. Isso acontece, isso é bem normal. Então, se você está querendo ter escolhas de draft altas principalmente, a ideia é você buscar uma troca envolvendo jogadores por picks neste momento, em que ainda não se sabe que jogador será escolhido mais ou menos naquele range de posição, porque a gente não sabe onde o jogador vai ser escolhido, por qual franquia que ele vai jogar na NFL e se ele vai se encaixar logo, a longo prazo ou curto prazo. Tudo isso vai variar. Não temos grandes notícias nessa semana, né, de breaking news, vamos dizer assim, relevantes para o Fantasy Football. A gente tem toda uma questão envolvendo wide receivers, né, Deebo Samuel, A.J. Brown, tem jogadores aí que ainda não tiveram um contrato com nenhuma equipe, como os veteranos Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., o próprio Julio Jones. Então, tem algumas questões que devem se desenrolar nos próximos dias, e provavelmente no próximo episódio já tenha aí uma breaking news, pelo menos envolvendo alguns desses jogadores, ou renovações, ou quem sabe até trocas aí ocorrendo nessa semana pré-draft da NFL. Sem ter muitas dessas notícias, queria mais era passar para vocês que nos acompanhem lá no Fantasy Futebolista no Instagram, @Fantasy Futebolista, no Twitter também, que é F_Futebolista, que a gente vai começar com os... Primeiro a gente tem uma parte que eu trago para vocês os 4 principais nomes de cada posição pré-draft, com um resuminho para você começar a se ambientar. Não fui atrás de nada, não estou muito afim, semana que vem eu dou uma olhada, não quero me ater muito. Então, por isso eu vou trazer esse resumão com os 4 principais nomes para visando, claro, o Fantasy Football nessa semana. E na segunda-feira, se eu não estou enganado, ou no domingo eu já começo os posts, na segunda-feira eu começo com os posts com o ranking, 48 prospectos ranqueados, divididos em 4 rodadas de 12 times, vamos supor, imitando um rookie draft.
Então, pré-draft, isso aí muda tudo depois. É bem legal porque eu faço outro pós-draft e sempre tem muitas diferenças, é bem bacana de acompanhar um e um outro. Acho que ano passado eu até fiz um podcast só para conversar sobre os jogadores e como que cada... vamos dizer, como que eu tinha pensado antes do draft, onde ele seria escolhido e depois. É bem bacana de fazer esse comparativo. Além disso, além desses posts, né, depois no pós-draft aí começa conteúdo pesado, aí mais a fundo para jogadores, rankings, prateleiras, para você se preparar para o draft de calouros da sua Liga Dynasty. Mas antes disso a gente tem que terminar esse assunto de Alvos Dynasty e lembrando, mande para os seus amigos esse podcast, vamos compartilhar informações, compartilhar com todo mundo. Você que ouve no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, aonde for, deixa lá 5 estrelinhas que sempre ajuda e compartilhe, mande para a galera aí, para sua liga. Tem esse podcast aqui, tu não curte podcast de fantasy, tal, manda lá que sempre dá uma fortalecida nessa nossa forma de trazer conteúdo para Fantasy Football durante todo o ano. Vamos falar então de alguns alvos, a segunda parte do nosso alvos para a Liga Dynasty. Vamos primeiro falar de alguns quarterbacks. Na semana passada eu trouxe a vocês o Derek Carr como uma opção de jogador para um alvo Dynasty, você que está precisando de quarterback. Nessa semana eu trago 2 nomes. Eu vou trazer o nome primeiro de um cara do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, quarterback, 24 anos. Sua melhor temporada foi no ano passado com 181,92 pontos. E o valor dele atual é uma escolha de início, metade de segundo round. Isso considerando aí ligas do tipo um quarterback só, né? Não super flex, tá? Super flex a gente sabe, são 2 quarterbacks por equipe, o valor do quarterback acaba subindo um pouco. Então, para a gente ter uma equiparidade aqui, nem sei se existe essa palavra, se não existir me desculpa pelo meu português pífio aqui nesse podcast, mas a gente fazer um comparativo entre todos os jogadores com o valor de um quarterback só, que ainda hoje é o tipo de liga que mais é jogado, né, para quem gosta de fantasy football, é o tipo de liga que a maioria dos jogadores jogam, né? O Superflex cresceu nos últimos tempos, mas ainda assim a gente tem essa questão aqui de um quarterback ser um pouquinho mais relevante. Mas ok, eu não tenho escolha de draft, eu não tenho essa escolha de início, metade do segundo round eu já gastei, não tenho ela, o que eu posso fazer para tentar conseguir o Tua? Se você tem algum jogador que você pode colocar nessa troca, vale a pena. Por exemplo, quem são jogadores que estão próximos hoje do valor de um Tua Tagovailoa? Jogadores como Adam Thielen, um pouquinho mais, é claro, aqui, daqui a pouco tu consegue pegar o Tua e mais uma terceira rodada, que pra mim não vale muita coisa, tá? Terceira rodada em Liga Dynasty, principalmente se tiver mais de 12 times, aí vale menos ainda, é uma aposta. Eu já acertei esses tiros aí, eu já consegui pegar, por exemplo, um Terry McLaurin numa terceira rodada de draft de Liga Dynasty, mas é uma coisa que vai acontecer daqui a pouco uma vez em 10 anos. Então não dá pra cantar tanta vitória assim. Outros jogadores que têm valores próximos, para trocar um por um, Alexander Mattison, por exemplo, Odell Beckham Jr., que ainda não tem equipe, Melvin Gordon, quem sabe, Darrell Henderson, o running back do Los Angeles Rams. Jogadores nessa faixa. Ele tem um valor um pouquinho maior do que o Derek Carr, mas se você quiser usar também aí, eu tenho jogadores sobrando no meu time, quero tocar 2 jogadores pelo Tua, outro cara tá precisando, alguma coisa assim. Uma escolha eu tenho só a escolha de final de segunda rodada, o que eu faço? Junto uma escolha de final de segunda rodada com um jogador, por exemplo, como um Kirk Cousins da vida, que vale menos pela sua idade, pelo potencial que o Tua tem, ele virou uma opção aqui nesse quadro de alvos Dynasty, que esse ano é o Vai ou Racha. Se ele for bem, ele pode dar um salto enorme. Agora, por exemplo, que nem um Kirk Cousins da vida, a gente sabe o que é o teto dele. Não é um teto ruim, mas se você está buscando ter um quarterback que no futuro pode ser um ótimo, um top 10, sei lá, não sei se o Tua tem capacidade de ser top 5, mas daqui a pouco no teu pensamento tu vê ainda aquele Tua de Alabama, um cara bem mais dinâmico, bem mais adaptado à NFL. Quem sabe ele vale esse investimento, né? Juntar 2 jogadores, aí juntar, por exemplo, né, um Chuba Hubbard que é
running back reserva dos Panthers. Daqui a pouco teu adversário tem o próprio Christian McCaffrey, seria interessante para ele ter o reserva, mais uma pick, uma escolha final de segundo round, de início de terceiro, daqui a pouco tenta colocar, né, que acaba não valendo muita coisa, mas é uma opção caso você busque esse quarterback que pode dar um estouro no futuro, que pode sim ser um bom quarterback 1 para você no futuro, e isso tudo, claro, vai depender dessa temporada, se ele der esse salto de produção ou não. E um outro quarterback que a gente pode aqui também, pensando um pouco nessa situação, é um cara que ainda não foi titular na NFL, mas que nessa temporada deve ser o titular do seu time, é o Trey Lance. Trey Lance, quarterback do San Francisco 49ers, ele que foi escolhido no ano passado no draft, né, foi escolha alta, os 49ers investiram nesse jogador, que está hoje com 21 anos, tem sua melhor temporada como 2021, claro, o único ano que ele participou, mas teve algumas participações, não foi tão importante assim, e o que ele está valendo é uma escolha de final de primeira rodada. Ele vale um pouco mais do que o próprio Tua Tagovailoa, por ser um cara bem mais novo, por ser um cara que a gente ainda não viu, então a gente tem essa expectativa quanto a ele. Ele é um cara que sabe resolver as coisas com as pernas, é um cara que hoje está valorizado, mas é um cara que tem uma possibilidade alta de no futuro ser um grande quarterback. Pelo menos é isso que a gente esperava desde o ano passado. Liga Superflex, muita gente estava de olho nele, principalmente porque ele não era um dos principais nomes, como o próprio Trevor Lawrence. Mas o esquema, o fit dele com os 49ers foi bem interessante. Tem toda essa questão envolvendo ainda o Deebo Samuel, que sem o Deebo Samuel eu diria que complicaria bastante para a evolução do Trey Lance lá em São Francisco. Eu acabei de ver uma notícia, eu tô gravando, eu tô meio sem tempo, tá? Então eu tô gravando parte do podcast ao meio-dia, no meu intervalo do almoço, e parte eu vou gravar hoje à noite, antes do jogo do Juventude, que eu vou assistir Juventude São Paulo hoje à noite. Então, saiu uma notícia agora, logo no início da tarde aqui, de que o Deebo Samuel, entre gravar o início do podcast, essa parte que eu vi uma notícia aqui, vou dar spoiler pra vocês já não devem ter visto, que o Deebo Samuel pediu pra ser trocado. Isso é um problemão aí pro Trey Lance, mas ainda assim ele é um cara novo, 21 anos, tem um potencial gigantesco pela frente. Se você não tem uma escolha de final de primeira rodada que gostaria de investir num quarterback, você pode trocar um cara como, por exemplo, um Tyler Lockett, que hoje vale menos do que o Trey Lance, que não tem um quarterback interessante e que tá ali naquele teu time que... O Tyler Lockett, quem acompanha o podcast já vai entrar essa temporada, vai ser a terceira, sabe que eu tenho um pavor do Tyler Lockett, porque ele dá o doce e aí depois vem aquele amargo no final, porque ele vai bem numa semana, na outra semana ele vai mal, e assim ele fica variando. Isso com o Russell Wilson, imagina com o Drew Lock que vai acontecer. Outros caras que você pode trocar ali, por exemplo, um Kadarius Stoney, wide receiver do New York Giants, que ainda não se firmou, não tem quarterback decente. O Trey Lance hoje, por exemplo, vale um pouco mais que o Justin Fields, mas não vai ser troca de QB por QB. Quem sabe... Daqui a pouco tu quer realmente investir, tem um Tony Pollard da vida que tu pode pegar o Trey Lance e ainda pedir alguma coisa em troca, de repente um final de segunda rodada, alguma coisa neste sentido, você pode fazer uma troca pelo Trey Lance, ou juntar dois jogadores, sei lá. Eu tenho aqui sobrando um Adam Thielen, como eu usei antes de exemplo, né? Um Adam Thielen da vida, eu vou pegar ele, vou juntar com sei lá, Irv Smith Jr., Khalil Herbert, running back de Chicago, Hunter Henry, tight end dos Patriots, e vou jogar aí para tentar garantir o meu quarterback para o futuro. Até porque se você tá vendo que vai precisar de quarterback para o futuro, ou você é daqueles caras que usava late quarterback em redraft, começou a jogar a Liga Dynasty, tava ali com Ben Roethlisberger, perdeu o Philip Rivers no ano passado, sei lá, tá nessa situação e precisa realmente investir num quarterback, mas não tem a capital atualmente, o Trey Lance é um cara interessante. E não vá atrás de um quarterback calouro para resolver o seu problema. Por mais que, normalmente, quarterbacks em liga em que só tem um quarterback titular, você consegue no final da primeira rodada garantir o seu quarterback, daqui a pouco ele não se desenvolve de forma correta no primeiro ano. É muito difícil esse encaixe acontecer.
a gente pegando o Trey Lance, a gente pega um cara mais preparado. O próprio Tua Tagovailoa se pega mais preparado. A gente sabe o que esperar um pouco do Tua, sabe o que esperar, entre aspas, um pouco do Trey Lance, e não tem esse tempo de aguardar ele se desenvolver na liga e ser titular, né? No Fantasy eu sempre... não vale muito a pena ter atrás de quarterback, principalmente Superflex ok, né? Porque é mais concorrido. Mas liga de um quarterback... final de segunda rodada pra frente e olhe lá, se não tiver mais nenhuma opção interessante aí sobrando, e se você tem opções no elenco pra deixar ele lá na Taxi Squad até que ele não possa mais ficar lá. É algo nesse sentido. Senão, não vale muito a pena ir atrás de quarterbacks. Eu, por exemplo, na minha liga principal fui atrás do Davis Mills, eu acho que na terceira rodada no passado. Ele tá na Taxi Squad e provavelmente vai ser titular esse ano. Vai que dá certo, eu tenho um cara ali na reserva pronto pra jogar em caso de alguma necessidade, né? Meus outros quarterbacks, se eu não me engano, um é o Deshaun Watson, que não jogou ano passado, foi um dos meus complicadores nessa liga. E eu não lembro, acho que eu tenho o Daniel Jones também, que esse praticamente está em fim de carreira, dá pra se dizer assim, né? Que deve começar jogando, mas a gente não sabe até quando. Então, eu tendo Deshaun Watson hoje, que deve jogar, se ele não for punido por nada. Daniel Jones e Davis Mills, eu tenho ali no Daniel Jones e Davis Mills um cara para reserva quando o Deshaun Watson não jogar. Se ele não jogar, aí sim, mais um ano eu vou ter que procurar alguma alternativa melhor, senão eu vou acabar tendo uma outra temporada ruim como teve no ano passado. Agora chegou a hora de nós falarmos de outros running backs, né? Na semana passada já trouxe aqui para vocês duas opções, Ezekiel Elliott e Cam Akers. Se você não ouviu o podcast, volta lá, ouve o último podcast que a gente fala desses dois running backs aí. Por que eu acho Ezekiel Elliott um cara interessante aqui, né? Por mais que seja contrário a muitas ideias aí, ouve lá que você vai entender o porquê. Por que eu coloco ele aqui como um alvo Dynasty. Para começar hoje, desses três running backs, um deles é o Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers, 23 anos. Teve uma temporada passada que ele terminou aí com 155,5 pontos, né? Ele terminou, e se for pegar só standard, ele terminou dentro do top 24. Que seria a posição de running back 2 para ele, né? Por tudo que ele fez na temporada, não começou como o grande titular, tinha toda aquela situação do Trey Sermon, ele foi escolhido na sexta rodada, esse imbróglio acabou tornando ele o principal corredor do time para a temporada de 2023. E o que tá valendo hoje, né, o Elijah Mitchell? Hoje ele vale uma escolha de primeira rodada de 2023. Essa foi a dica que eu dei lá no nosso post, né, uma escolha do ano que vem de primeira rodada. Agora, início, meio, fim, isso aí, esse é o lado bom de às vezes tu negociar uma escolha do ano que vem, porque ela pode valer muito ou ela pode acabar valendo pouco, né? Ainda mais se for seu time. Se seu time foi lá, buscou Elijah Mitchell, conseguiu ir bem na temporada, cara, essa escolha vai ser lá no final da primeira rodada, então acaba valendo a pena, às vezes, a gente negociar jogadores por escolhas do ano que vem. Porque se a gente fosse pegar esse ano, ele estava valendo aí uma escolha de início, metade da primeira rodada, pensando numa liga de 12 times. Não tão início metade, mas metade mesmo, dá pra se dizer, né? Outros jogadores que têm um valor parecido com ele hoje são de jogadores como Kyler Murray, DeAndre Hopkins. Então a gente tá nessa leva aí para esse jogador, no caso, né? Amon-Ra St. Brown é um jogador que, por ser um cara novo, ainda tem uma possibilidade grande, e tem uma possibilidade sim de ser o melhor, um dos 5 melhores running backs dessa temporada de 2022. Lembrando que se ele tivesse jogado todas as partidas, lembrando não, né? Com certeza você não parou para analisar isso, mas se ele tivesse jogado todas as partidas na média que ele fez, em que ele atuou, provavelmente ele teria terminado dentro do top 10. Então é um cara que você pode acabar pagando pouco, por mais que, nossa, uma escolha de metade de primeira rodada é caro, uma escolha de 2023 é caro. Ok, você acha caro uma primeira rodada para ele? Troca em jogador. Eu tenho Ezekiel Elliott por aqui, eu queria renovar a minha leva de running backs. Não tô tranquilo, meu time é ok, tal, o Ezekiel Elliott já tá com um pouco mais de idade. Pega o Ezekiel Elliott, mais uma escolha aí de segunda rodada, de fim de segunda rodada, e manda pela Elijah Mitchell.
por exemplo, né? Ou outros jogadores, sei lá, eu tô com o Marquise Brown aqui escorado, tenho outros wide receivers, não quero utilizar ele, tenho uma escolha de final de primeira rodada, posso jogar um Marquise Brown e uma escolha de final de primeira rodada, e ainda pegar de repente uma segunda rodada de volta. É mais ou menos por aí que a gente vai fazendo contas e contas e contas e contas para se chegar numa troca. Lembrando que sempre que você tenta a troca, o outro cara vai tentar te tirar um pouquinho. Sempre dica valiosa, nunca largue todas as suas fichas na primeira tacada, porque o cara normalmente vai querer mais. Então, eu tenho lá uma escolha de metade de primeira rodada, eu quero Elijah Mitchell no meu time, é o que ele tá valendo. O cara vai te pedir, sei lá, mais uma segunda rodada, mais um jogador lá que tá parado no teu time, mais um jogador que às vezes tu usa no flex. Então tu já começa um pouquinho sempre mais baixo, e aí tu estabelece um teto, limite para essa troca. Se não ocorrer dentro daqueles limites, vida que segue, vai para outras opções. Como, por exemplo, uma outra opção aí, não pensando em renovação, mas pensando sim em vencer agora, em tentar em 1 ano, 2 anos ser campeão da sua Liga Dynasty, um alvo muito interessante é o Leonard Fournette. O jogador de 27 anos do Tampa Bay Buccaneers terminou sua melhor temporada de 2019 e ainda pelos Jaguars, né? Ainda ele era jogador dos Jaguars em 2019, não atuou em todas as partidas e mesmo assim terminou na 7ª posição em PPR com 220.4 pontos. Ele terminou melhor nessa temporada em relação aos demais, mesmo com menos pontos do que a temporada de 2019. Ele terminou em 6º em PPR com 220 pontos. Acabou que caiu um pouquinho a linha dos running backs na temporada passada e ele se deu bem com isso. É um jogador que, por mais que tenha 27 anos, acabou de renovar por 3 temporadas com a equipe dos Buccaneers. Tem um bom running back com o Tom Brady por mais uma temporada, pelo menos. Um time que, nessa temporada, vai incomodar no jogo aéreo com o Mike Evans, com o Chris Godwin, com o próprio Russell Gage, que chegou lá, você sabe a minha opinião sobre ele, mas ok. Tem ainda, provavelmente deve ocorrer, eu acredito que ocorra a volta do Rob Gronkowski. Então são jogadores que ajudam no jogo aéreo e o Leonard Fournette se deu muito bem com as recepções. Na temporada passada, ele teve 69 recepções em 84 targets, é um número muito bom. Teve 2 touchdowns aéreos, 10 touchdowns corridos, e isso acaba elevando um pouco o nível dele, mas mesmo assim ele é um cara que para a Liga Dynasty, ele não tem tanto valor, porque ele tem lá seus 27 anos. O valor dele hoje é menor, por exemplo, do que o próprio Ezekiel Elliott. Só que, se a gente for olhar, né, quem você prefere ter no elenco uma temporada? Um dos dois. Leonard Fournette, com certeza. É um cara que, pelo valor, ele está próximo de jogadores como Courtland Sutton, Michael Carter, o próprio Ezekiel Elliott, como eu falei, TJ Hawkinson, Darnell Mooney. Então, a ficha é alta para esse jogador. Mas a gente sempre busca aí trocas envolvendo 2, até 3 jogadores numa dessas. Sei lá, eu tenho uma escolha de final de primeira rodada, posso juntar ela com um Christian Kirk, não tô precisando de wide receiver, peguei o Christian Kirk em drafts passados, sei lá, juntei essa final de primeira rodada com um Christian Kirk, com mais uma escolha de segunda rodada que eu tenho aqui sobrando, metade, vai valer menos do que o Leonard Fournette. Mas a gente nunca sabe, às vezes o pacote assusta o outro cara que eles, não vou precisar do Fournette, sei lá, tô com um time em reconstrução, posso sim me desfazer do Fournette agora porque tá valendo, o pacote é bom pra mim, eu posso escolher outros jogadores, eu tenho um futuro com o Christian Kirk, por exemplo. São situações e situações. Eu acho que se você tem a oportunidade de, mesmo pegando um cara de 27 anos, conseguir uma troca por ele, ou por uma própria escolha de metade de primeira rodada, metade final ali, uma 6ª, 7ª escolha, eu acho que pode valer mais a pena do que tu escolher, sei lá, um cara nessa região, às vezes ele vai demorar mais tempo para desenvolver. E se tu tá com um time montado para ganhar agora, não tem muito o que esperar, né? Outro jogador aí sim, renovação também, eu gosto de mesclar um pouquinho, vencer agora, pensar no futuro, jogadores que ainda tem dúvidas, porque a gente consegue segurar um pouquinho o valor dele, consegue tentar abaixar. Um outro cara para fechar a posição de running back
de sugestões aí para você ir atrás em Ligas Dynasty é o J.K. Dobbins, running back do Baltimore Ravens, que está com 23 anos, teve a temporada de 2020 como a sua melhor temporada, com 157 pontos e meio, um half PPR, e o valor dele é uma escolha entre início e meio de primeiro round. É um cara que está um valor acima, um valor mais alto, é um cara que você vai ter que demandar um pouco mais de capital para conseguir um cara desses. Ele tá com jogadores próximos de um valor próximo de um Saquon Barkley, de um Chris Godwin, de um Terry McLaurin, de um Patrick Mahomes. É nessa leva aí. Então, assim, eu olhando para esses nomes, se eu tenho o Patrick Mahomes e tenho um outro quarterback, eu troco pelo J.K. Dobbins, sem problema nenhum, ainda mais liga de um quarterback. Se eu tenho um Saquon Barkley, hoje eu trocaria o meu Saquon Barkley, mesmo valendo mais, pelo J.K. Dobbins. Eu acho que o J.K. Dobbins, mesmo tendo se machucado, ele volta para essa temporada, porque ele teve uma lesão de joelho, mas a lesão de joelho complica, mas não é o fim do mundo para um jogador, nem para um running back. Na temporada de 2020, ele chegou a terminar como 17º, que foi a sua temporada de calouro, né, na NFL. E nessa última temporada a gente esperava que ele fosse ser um grande jogador, ele era escolhido alto. Mas a lesão acabou tirando ele aí, essa lesão de ligamento cruzado anterior, tirou ele de toda a temporada. E aí tem essa dúvida, quem tem ele? Será que... analisa sempre o teu adversário, será que ele está brigando por alguma coisa? Ele vai ser só mais um na liga? Tudo isso aí são armas para você utilizar, para tentar trocar por um jogador. Algum pacote que você pode fazer, assim eu não sei, eu não tenho nada para gastar agora. Pega uma escolha, por exemplo, de primeira rodada do ano que vem. Tá? Escolha de primeira rodada, você não sabe onde é que vai estar, nem teu adversário sabe onde é que vai estar. Uma escolha de primeira rodada mais uma escolha de... duas escolhas de primeira rodada nesse caso. Uma final de primeira rodada nessa temporada, ou por exemplo um outro running back como um Kareem Hunt da vida, um próprio Tony Pollard, um Clyde Edwards-Helaire, que pra mim... eu tenho o J.K. Dobbins muito acima dele. Um Juju Smith-Schuster, mais uma primeira rodada de 2023. Dá pra encarar, dá pra jogar aí, dá pra tentar brincar com uma troca nesse sentido. Assim você consegue um jogador novo que dificilmente, se teu time tá encaixadinho, tu tem que sempre pensar que na temporada que vem, tu não vai ter uma escolha de início de primeira rodada se teu time tá no papel bom. É claro que às vezes acontece problemas, um J.K. Dobbins machuca, tu perde a temporada e tu tá lascado. Mas aí tua escolha vai ser lá no início. Aí tu pode até pensar no que fazer. Eu, por exemplo, na minha liga principal, na temporada passada eu troquei alguns jogadores, tinha um time estrelado. Troquei alguns jogadores, tinha Christian McCaffrey que machucou. Troquei por picks no draft, onde eu peguei Kyle Pitts e Travis Etienne. Acabou que eu perdi o Etienne, fiquei com o Kyle Pitts somente. Me dei mal, acabei ficando sem running back. Podia ter ido atrás de um Ja'Marr Chase numa dessas escolhas que eu troquei jogadores para ter escolhas. E acabei não indo de wide receiver porque eu tinha Tyreek Hill, eu tinha Terry McLaurin no time, eu tenho Amon-Ra St. Brown hoje no time, que eu também tinha 3 escolhas de primeira rodada, acho que eu acabei conseguindo em trocas. Mas acabou que minha temporada não foi boa. E aí eu vou ter uma escolha de novo lá de cima. Só que agora, provavelmente, eu vou ter que ir de wide receiver. Eu não vou ir de novo em running back. Só se daqui a pouco sobrar um Breece Hall, alguma coisa assim que... num Buffalo Bills, por exemplo, que ele estiver sobrando na minha mão, caindo. Eu nem lembro, acho que eu tenho a pick número 2, inclusive. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espero que não saia minhas... Falar um pouquinho da minha vida pessoal aqui, das minhas ligas. O que eu tenho de escolha para essa próxima temporada? Vamos ver aqui onde é que eu entro no... Eu queria ver o draft. Onde é que eu vejo o draft? Eu não lembro onde é que eu vejo o draft pelo computador. Previous Leagues não é, Edit Team não é, Time, Waiver, Trade, League. League também não, Players, Trades. Trending Up, Trading Down também não. Se eu fizer uma... Aqui. Eu tenho a escolha 1.08. Não, eu não terminei tão bem assim na temporada passada. Será que eu terminei... Será que foi... Agora eu não lembro. Mas enfim, eu tenho a escolha 1.08 e 2.10. Uma liga de 16 times. Então tem a metade da primeira rodada. Não vai chegar running back lá, vai chegar wide receiver. Eu vou ter que tentar. Ou então eu troco algum jogador que eu tenho. Que eu tenho Chris Godwin também ainda na equipe. Quem mais? Brandon Ayuk, que foi um cara que eu
eu fui atrás, consegui ele e não... Eu draftei, agora eu não lembro também, é tanta coisa. Mas tive que jogar esse ano com Taylor Heinicke, Dontrell Hilliard, Tony Pollard, Jacoby Myers. Então foi um terror essa liga pra mim. E na próxima temporada, inclusive deixa eu ver, previews, se eu olhar em Previews Leagues, cadê? Aqui. Só pra me lembrar, eu terminei em que posição? Será que eu tô com 1.08 porque eu terminei melhor? É isso? League, vamos ver. Eu não terminei tão mal assim, né? Teve times que terminaram atrás de mim. E é o que vai valer pra escolha do draft, e não o Toilet Bowl, que eu acabei, eu acho, sendo vice-campeão do Toilet Bowl. Acabou que eu fiquei na metade do caminho ali, né? Pra um time que vinha sendo... foi bicampeão e no ano anterior eu acabei perdendo só na semifinal e no terceiro lugar. Mas é decadência, o time... Eu sou o maior vencedor da liga. Tinha um... Eu não lembro agora onde é que é aqui no Sleeper, mas tem como tu ver o histórico da liga, né? O histórico completo da liga. E aí a gente consegue ver quem é o maior vencedor, todos esses negócios aí. É bem legal de observar. Mas vamos seguir que hoje o assunto não é a minha liga principal, Dynasty. São alvos para você buscar, né? Para fechar, então, J.K. Dobbins eu acho uma ótima opção. Eu acho que a questão da lesão não preocupa. O que preocupa mesmo para mim é o Melvin Gordon, que foi aí ventilado nos Ravens e iria tirar aí alguma descida. Porque senão o J.K. Dobbins é um cara que pode sim ser um 3-down back nessa equipe dos Ravens. Passando para a posição de wide receiver, a gente teve na semana passada 3 opções com Courtland Sutton, Gabriel Davis e Darnell Mooney, e hoje eu vou começar com CeeDee Lamb, o wide receiver do Dallas Cowboys, tem 23 aninhos, fez uma temporada muito boa na temporada passada com 193.3, e esse cara sim, custa aí um valor considerável, né? A gente está falando de um cara que custaria uma escolha de primeira rodada, mais uma escolha de início de segunda rodada. Então, eu terminei lá em 16º, quero ter um 16º em Liga 16, né? 12º, por exemplo. Eu tenho a primeira escolha geral e tenho a primeira escolha do início da segunda rodada. Quero ter um wide receiver para longevidade. É um cara que você pode ir atrás, tem que ser muito fã. Eu não faria uma loucura dessas. Eu prefiro pegar um outro jogador ali e tal. É difícil até de pensar um pouco nesse sentido, né? Por quê? Porque o CeeDee Lamb na temporada passada não terminou como wide receiver 1. Mas nesse ano não tem a Amari Cooper por lá. Tem ele e Michael Gallup. E a tendência é que ele melhore esses números. Que ele sim entre no top 12, entre os 12 melhores. Porque ele tem talento para isso, ele já mostrou isso. É um cara que deve evoluir para essa temporada. Com o Dak Prescott ficando saudável é outra situação também, né? Na temporada passada ele já conseguiu se manter saudável. Vai, se tudo der certo, se manter saudável mais um ano. E o CeeDee Lamb tem tudo para crescer. Eu também acho que o Michael Gallup vai crescer bastante. Tanto que eu não fiz um post sobre o Michael Gallup. Mas ele é um cara que eu acho que dá muito... Eu até falei para vocês na semana passada, né? Que eu ia trazer um nome só no podcast. Esse nome é do Michael Gallup. Que faz um parênteses junto com o CeeDee Lamb. CeeDee Lamb hoje, com esse valor, ele está próximo de jogadores como um Kyle Pitts, como um A.J. Brown. Ele está um pouco abaixo de um Christian McCaffrey. Mas se você tem Christian McCaffrey aí, eu não descartaria aí uma possibilidade de trocar pelo CeeDee Lamb, tá? Eu acho que é válido, é bem válido. Ele está próximo de Austin Ekeler, aí um pouco mais abaixo. Ele vale mais que Austin Ekeler. Mas se numa dessas, o outro cara, tu tem aí o running back sobrando. E o teu adversário tem um wide receiver sobrando, é uma troca que todo mundo ganha, né? O DeAndre Swift, inclusive, vale mais do que o CeeDee Lamb. O CeeDee Lamb teria que voltar alguma coisa ainda pelo DeAndre Swift. Então são jogadores, são opções, tem... É lá a nata de cima. Eu tenho, sei lá, eu tenho o Mark Andrews e o Kyle Pitts. Cara, se o teu adversário tá precisando de tight end, quem sabe dá pra se tentar um CeeDee Lamb em troca. Eu não sei se ele vai querer assim, porque o valor dele é alto. Mas, né, quem sabe. E o cara que eu falei, né, o Michael Gallup, que não está ali como alvo Dynasty, mas esse vai ser um plus aqui só para quem ouve o podcast. Ele hoje está valendo uma escolha de início de segundo round. Eu tenho a primeira escolha geral.
Eu não tô afim de trocar no CeeDee Lamb, porque eu quero pegar alguém nessa primeira escolha geral, mas eu tenho a segunda escolha, a primeira escolha geral da segunda rodada. É exatamente o que vale hoje um Michael Gallup. Então, se você tem essa primeira escolha da segunda rodada, não quer fazer apostas, quer pegar um cara que, por mais que tenha 26 anos, é um cara que é interessante pra caramba, ele tá próximo a jogadores como, por exemplo, um Devin Singletary da vida, Rashad Penny. Cara, tem esses caras aí no teu elenco, tenta trocar agora. Se você utilizar, por exemplo, o site, eu falei no post lá no Twitter, sobre um site para usar de trocas. Dynasty Process o nome. É muito interessante, eu acho legal porque ele utiliza por base o ranking do Fantasy Pros. Então acaba sempre estando atualizado e em cima de vários analistas, não daqui a pouco de um grupo mais nichado, de um grupo fechado de caras que às vezes têm as mesmas ideias, como alguns outros sites têm. Então, duas opções aqui para você que quer o wide receiver. Os wide receivers dos Cowboys podem estar disponíveis e valem a pena. Eu diria que mesmo CeeDee Lamb custando caro pra caramba, vale e vale muito. E um outro cara que também tem um valor alto, mas que também é um wide receiver 1 como o Michael Gallup, o CeeDee Lamb, é o Michael Pittman, wide receiver do Indianapolis Colts. Ele que está com 24 anos, fez sua melhor temporada no ano passado com 193.6 pontos em half PPR, e ele vale hoje uma escolha de metade de primeiro round. É um cara que tem potencial. Com o Matt Ryan ele deve crescer. Terminou na temporada passada como 16º em Standard, 17º em PPR. 129 targets para ele naquele time com o Carson Wentz. E ele teve jogos bem interessantes, principalmente em ligas que pontuem por recepção. Eu acho que ele deve crescer nessa temporada com o Matt Ryan. Matt Ryan é um cara, na minha opinião, muito melhor do que o Carson Wentz, entende muito melhor as defesas, lê muito melhor as defesas, toma decisões muito melhores. E se o Michael Pittman continuar a evolução que ele está tendo, ele é um cara grandão, ele é um cara que tem a questão das jardas após a recepção, consegue agarrar mesmo com o cornerback fazendo pressão sobre ele. É um wide receiver 1 e com esse preço, eu não sei se você encontra outro wide receiver 1 de um time, porque metade de primeiro round, olha, tá barato pro Michael Pittman. Eu acho que vocês concordam comigo. Ou, eu não tenho essa escolha mais de metade de primeiro round. O que eu posso tentar trocar por ele? Aí eu já acho um pouco mais complexo, porque tem jogadores como Jerry Jeudy, David Montgomery, Travis Etienne, Mike Evans, Justin Herbert, George Kittle, Travis Kelce, se você já quer tentar, de repente, desovar um Travis Kelce, por mais que agora saiu o Tyreek Hill, fica complicado se desfazer de um Travis Kelce. Devonta Smith é um cara que hoje vale mais do que o Michael Pittman, por exemplo. Elijah Moore também, por serem mais novos, mas pelo volume, pela capacidade dele, eu tenho o Devonta Smith em ligas, confesso que agora eu estou pensando se eu não trocaria o Devonta Smith no Michael Pittman. É complicado. Mas, quem sabe, né? O Devonta Smith é o wide receiver 1 dos Eagles. Mas ele tem o Jalen Hurts como quarterback, não o Matt Ryan. É melhor ter um wide receiver onde tem o Matt Ryan como o quarterback principal do que o Jalen Hurts, que não é tão passador como o Matt Ryan. Não vai dar tanto volume assim pro Devonta Smith. Mesmo eu entendendo que essa temporada tem que ser essa pré-temporada tem que ser de, assim, ajustar para que Jalen Hurts e Devonta Smith se tornem uma dupla excelente, porque senão os Eagles vão se complicar. E novamente eu trazendo os Eagles pro podcast, mesmo esse podcast não sendo o podcast dos Eagles. Mas seguindo, né, eu acho que vocês que são mais das antigas lembram que eu demorei bastante pra dizer meu time. Depois eu vi que era uma grande bobagem ficar escondendo. Inclusive não tenho problema com bullying durante a temporada, tá? Pode tocar o pau aí que eu vou devolver na mesma moeda se puder. Sem xingamentos, sem palavrões, tudo na classe. Porque eu acho que a zoeira, mesmo sendo sem limites, ela sempre é válida, desde que não passe os limites do respeito, tá tudo valendo e eu entro na brincadeira junto. Por esse motivo de ter um bom quarterback, eu acho interessante o Michael Pittman. Tu pode fazer também um pacote, por exemplo, jogadores como, sei lá, um Allen Robinson da vida, junto com um Tyler Lockett, 2 jogadores ali mais veteranos contra um novo que tem mais
pode ter mais tempo. Um cara que hoje saiu notícias que o Kadarius Toney, por exemplo, não falei dele antes, né? Mas eu gravei aquela parte que eu falei do Kadarius Toney mais cedo. Saiu uma notícia que ele não esteve nos treinamentos e tal, então... Por mais que ele seja um baita jogador, daqui a pouco ele vai perder espaço, ele não tem comprometimento. E ele ainda tá valendo bastante pelo aquilo que ele mostrou. Daqui a pouco um Kadarius Toney, mais um jogador aí como quem que eu falei antes? Já esqueci. Agora não tô lembrando aqui. Mas enfim, você rebobina aí, volta 15 segundos, vai ter um Allen Robinson, mais um Kadarius Toney, por exemplo, em cima do Michael Pittman, eu acho que tá super válido. Só, claro, o Allen Robinson não teve uma temporada passada boa, mas se o outro cara entende que com o Stafford, assim como eu entendo, tá, que com o Stafford vai ser melhor, já tá valendo, né? Só que tu tá renovando um jogador, claro, tem o Kadarius Toney, cara novo também, mas não sei se ele vai ter futuro se ele continuar com essa questão de extra-campo dele aí que não tá muito legal. Esses foram os wide receivers, então, para fechar. E agora a gente vai fechar com tight ends. Na semana passada, Kyle Pitts e Albert Okwuegbunam. Inclusive, fiz aquela piada infame do Albert O aí, que provavelmente vou perder ouvintes para essa semana, né? Com os Simpsons e ele ser nativo de Springfield. E aquela história do Homer. Deus, chega... Zach Ertz, pra mim, é um ótimo nome para se buscar em Liga Dynasty. Por quê? Mesmo tendo 31 anos e tendo sua melhor temporada ainda pelos Eagles em 2018, com 221.3 pontos, ele vale apenas uma escolha de metade de segunda rodada. E ele renovou por 3 temporadas com a equipe dos Cardinals. Ele chegou nos Cardinals e foi muito bem. Depois de uma temporada ruim em 2020 pelos Eagles, com lesões e tudo mais, voltou a estar dentro do top 5 em ligas do tipo PPR. Assim, eu não vejo por que não, sabe? É um cara que tu não tem dinheiro pra ir pra um Travis Kelce. Claro que também é mais velho, inclusive. Não tem dinheiro pra ir pra um Mark Andrews. Pra tentar um Kyle Pitts da vida, que foi uma indicação também. Mas tu tá querendo um tight end pra deixar de fazer streaming. É um cara um pouco mais qualificado para a posição, para você não ter tantos sustos, não ter tantas variações. Eu acredito que o Zach Ertz é um cara fenomenal para isso, porque ele está valendo apenas uma metade de segunda rodada. Isso é troco. Isso, metade da segunda rodada em diante, ligas de 12 times, às vezes tu até acha um ou outro jogador. Mas a maioria dos jogadores que vão sair daí pra frente são caras que não vão fazer tanta coisa. Ele, por exemplo, vale a mesma coisa que um Hunter Henry. Claro que tu não vai conseguir trocar um Hunter Henry pelo Zach Ertz, só se o cara achar que, sei lá, o Hunter Henry vale mais do que o Zach Ertz. Mas um Kenneth Gainwell, por exemplo, running back de Philadelphia Eagles, que ainda é sombra do Miles Sanders. Uma escolha de 2023, segunda rodada. Um quarterback, por exemplo, como o Zach Wilson. São jogadores que estão próximos do Zach Ertz. Ou até um pacotão. Vamos pegar uma galera aqui, fazer um pacotão aí de vários jogadores. Ó. Pega o Myles Gaskin, que não vai jogar esse ano. Myles Gaskin. Allen Lazard do Green Bay Packers. E mais o D'Ernest Johnson, o running back do Cleveland Browns. Ou uma escolha de terceira rodada. Pronto. E joga pro cara lá. Cara, ele vai achar que tá ganhando muita coisa aqui. Por mais que eu não trocaria hoje o Allen Lazard pela situação dos Packers. Mas vai que chega no draft e eles escolhem um wide receiver na primeira rodada. O Allen Lazard já vai virar o segundo wide receiver do time novamente. Ainda mais se o cara for talentoso. Aí sim, né? Sei lá, faz algumas simulações, usa esse site Dynasty Process, tá bem interessante, bem bacana. Ele é válido inclusive para você que vai fazer uma troca e eles não patrocinam a gente, tá? É uma coisa que eu realmente estou utilizando porque eu acho que tem uma lógica bem interessante por trás do Dynasty Process. E você pode jogar, inclusive, eu joguei aqui numa calculadora, tal, o valor tá condizente com aquilo que tá valendo. O que tu acha? O cara vai dar uma olhada, vai analisar, daqui a pouco tu pode conseguir uma troca e pagando pouco, juntando. Eu adoro essas trocas que tu junta um bolo de nada e tu troca por alguma coisa. Sabe? Sempre que tiver valor no teu time, muitas vezes, inclusive no draft, tá? A semana que vem a gente vai falar sobre calouros e draft e tudo mais. Esse vai ser o conteúdo da próxima semana. Vou deixar o mock pra depois. Vou fazer um mock depois. A gente tem muita off-season aí pela frente.
Liga Dynasty pode fazer o draft inicial até lá até lá no início da temporada, então não se preocupem com o draft de Superflex nesse momento. Vou ter que deixar pra frente porque o conteúdo agora, como eu comecei Alvos Dynasty semana passada, tem que seguir com Alvos Dynasty pra gente ter um conteúdo bacana, equilibrado. Não, daqui a pouco, vou jogar o Alvos Dynasty lá pra metade de maio. Cara, ninguém lembra mais do que foi falado, os valores mudam, depois do draft muda tudo. Então, se você está querendo escolhas de draft, se você tem algum desses jogadores aqui, não gosta, quer se desfazer, você já tem uma noção do quanto que eles valem e do quanto que vocês podem pedir. E esse é o momento para tentar barganhar picks, porque é onde elas valem menos. Depois que começou, e falando bem sério para vocês, picks de valor é até a metade da primeira rodada. Ali tu vai conseguir um cara já para essa temporada. É que nem no NFL, tu escolhe um cara na primeira rodada para ele já sair jogando. No Fantasy é praticamente quase isso, mas não chega até a primeira rodada completa. É metade da primeira rodada e olhe lá. Às vezes nem acontece isso, depende da posição, depende de tudo mais ali, das entrelinhas, de onde ele vai cair e por aí vai. Então, tá querendo fazer troca Dynasty, quer movimentar teu time? Aproveita aproveita feriado, aproveita o final de semana pré-draft, que a galera começa a olhar mais coisas, começa a se animar e busca tuas escolhas no draft nesse momento. Não deixa para depois, porque depois que passou o draft, que você, eu acho que na escolha 13 eu consigo pegar o cara que eu quero. Mas daqui a pouco essa escolha já não vai estar disponível, porque o cara vai estar interessado no mesmo cara que tu queria. Então o momento é esse para se tentar trocar por escolhas de draft. Certinho? Esse foi o nosso podcast essa semana. Eu devo mais pra frente, o pessoal tá pedindo bastante as perguntinhas que eu abria lá nos stories. Ou fazer lives, inclusive, pra gente responder perguntas. Eu tô um pouco sem tempo, essa é a hora que a gente dá uma relaxada um pouquinho, mas eu pretendo fazer um podcast de repente só de perguntas, juntar ali 2-3 dias com perguntas lá, mandada por direct, ou por stories, ou por post no Instagram, sei lá, pelo Twitter, por onde for, mas pra gente fazer um podcast daqui a pouco só respondendo perguntas sobre Liga Dynasty, sobre Calouros, sobre Redraft, enfim, sobre próprio Fantasy, como jogar, qualquer coisa, entendeu? Acho que é bem válido. E muita gente tem dúvidas, então nada melhor do que aproveitar esse momento que a gente consegue falar um pouco mais do que no escrito ou por imagem no Instagram, no Twitter. Esse é o momento que a gente consegue falar e trazer mais conteúdo para vocês via podcast, certinho? Um bom feriado para quem faz feriado, um bom feriadão para quem vai fazer feriadão. Voltamos a nos falar semana que vem sobre calouros e acompanhe que já tem posts sobre aí os rookies de 2022 lá no nosso Instagram. Tá certo? Um abraço! Até semana que vem.